Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do SIM. Obrigado a todos que têm acompanhado a gente aqui presencialmente. É muito legal ter a presença de todos que têm acompanhado aqui presencialmente. Para você que aí está vendo o vídeo pela internet, fica o convite para acompanhar a gente presencialmente aqui também. A gente tem bolinho, tem um chazinho e tem bastante atividade como passe magnético, a palestra que a gente faz aqui, evangelização infantil, uma biblioteca bem vasta de livros que vocês podem pegar e como várias outras coisas pertinentes a um centro espírita. A gente gostaria muito de ter a participação do maior número de pessoas possíveis e quanto mais pessoas estiverem dispostas a integrar-se ao centro com a gente e nos ajudar da forma que desejarem, né? Seja com o trabalho, nos auxiliando, trabalhando aqui junto com a gente, se transformando em um trabalhador da casa ou ajudando de alguma outra forma financeira, com alguma doação que ajude a gente a manter esse centro. Mas, de qualquer forma, obrigado a todos que já estão aqui e antes de falar sobre o tema, tem que fazer uma prece, né? Eu não esqueci. Vamos relaxar na nossa cadeira, vamos nos colocar em condição receptiva para que possamos a partir desse momento estar conectados com nossos espíritos amigos, nossos espíritos guias e com toda a falange espiritual que se faz presente nessa reunião, que possamos todos nós aprender no dia de hoje com a mensagem que será trazida, que possamos aplicar essas mensagens ao nosso dia a dia, que possamos nos tornar pessoas melhores a partir dessas mensagens e dessa forma influenciar outras pessoas, as pessoas do nosso convívio, através das nossas ações, muito mais do que através das nossas palavras. Obrigado, plano espiritual, pela preparação do ambiente e pelo auxílio valoroso que nos dá durante esta reunião. Que assim seja. Bom, pessoal, a mensagem de hoje que eu vim trazer para vocês é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, e ela é uma mensagem muito simples, mas muito importante. Fundamental, eu diria, para a doutrina espírita. É a mensagem: meu reino não é deste mundo. Allan Kardec, ele começa com esse capítulo fazendo um recorte de alguns dos versículos do Evangelho de João, que estudando, né, vira e mexe para estudar aqui, para fazer palestras, eu volto e leio os evangelhos, né, o evangelho não espírita, né, mas o próprio evangelho de João, de Lucas, de Mateus e assim por diante, conforme aplicável a cada tema. E estudando esse Evangelho de João para esse tema, ele é muito legal, é muito interessante e principalmente para esse assunto aqui tem umas partes dele que são muito emocionantes, conforme você vai lendo e entende ali a situação que está se passando, né? Bom, eu não vou falar só desse recorte que Kardec colocou, eu decidi trazer um pouco mais desse capítulo de João, que inclui o que Kardec estava falando, mas não se restringe a isso, né? E esse é o capítulo 18 do Evangelho de João. E começa lá. Depois que Jesus tinha sido trazido para Pilatos, né? E Pilatos, então, começa no versículo 29 o seguinte: então Pilatos saiu fora e disse-lhes:
Que acusação trazeis contra este homem? Pilatos era o governador, aprendi que foi o quarto governador dali da região da Judéia. Então ele era aquela pessoa que, né, tinha o poder de dizer quem é culpado e quem é inocente, né? Então ele perguntou para as pessoas que trouxeram, os judeus que trouxeram Jesus para Pilatos: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então aqui você já vendo nas entrelinhas, o pessoal não quer nem dizer o que é que ele fez. Só está falando, ele é culpado porque a gente te trouxe. Então só julga ele como culpado. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Mais uma coisa que a gente aprende sobre a motivação dos judeus ao trazer Jesus para o julgamento. E tem uma nota de João aqui, né, entre parênteses, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito. Porque Jesus já tinha, e essa é a parte que eu acho muito emocionante no Evangelho de João, depois que Jesus fala que Judas o trairia, e diz, né, o que fazes logo, né, depressa. E Judas sai para dizer onde está Jesus. Então, Jesus, a partir dali, começa já a dizer, os seus apóstolos não tinham entendido qual era o que Jesus tinha falado pro Judas, né? Vai, o que tem que se fazer, vai e fazes depressa. Ou seja, era denunciar Jesus, né? Ele queria denunciar Jesus. Jesus já sabia disso, os apóstolos não tinham entendido, porque acharam que tinham ido pedir, Jesus tinha pedido para Judas comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa para os pobres. E a partir dali Jesus começa a dizer para os seus apóstolos que, né, basicamente a sua encarnação na Terra iria se encerrar e que ele estava, né, deixando o reino da Terra, né? Então, como disse aqui João, né, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Porque os judeus trouxeram Jesus para Pilatos dizendo, as pessoas diziam que Jesus era o rei dos judeus. Jesus não se autoproclamava rei dos judeus. Então, os fariseus, temendo pelo poder que Jesus teria, devido a todos os sinais, como eles dizem, né? Os milagres, as curas que ele fazia, principalmente depois da cura da ressurreição de Lázaro, que é contada na Bíblia também. A partir da ressurreição de Lázaro é que os fariseus passaram a se preocupar seriamente e começaram a confabular pela morte de Jesus. Então pergunta, né, Pilatos: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Ou seja, você está falando palavras suas ou palavras que colocaram na sua boca? E Pilatos aparentemente não respondeu. Responde Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Ou seja, ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Resumindo, você é rei ou não é? E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. É interessante que ele fala que ele não veio trazer a verdade, ele veio trazer o testemunho, aquilo que ele viu com os olhos, o que ele conhece, porque ele viu, não é dele, mas uma coisa que ele passou a conhecer do pai dele, né? Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. E naquela época, estava próximo da Páscoa, era comum que o governador soltasse um preso na Páscoa como uma benevolência, né? Uma forma de benevolência. Então disse: mas vós, imagina assim, né? Pilatos, Jesus e uma multidão, né? Essa é na minha cabeça. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ou seja, Pilatos não tinha visto crime em Jesus. Ele não tinha a intenção de julgar Jesus como culpado. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Salteador, eu fui pesquisar, né? Assaltante, assassino e assim por diante. Então eles decidiram soltar o povo. Escolheu que Pilatos, que ouviu essa vontade do povo, soltou Barrabás e prendeu Jesus e mandou ele para a crucificação. Você vê que assim, a gente tem até uma expressão, né? Pôncio Pilatos, lava minhas mãos, né? É aquele cara que tinha, sem querer simplificar a situação dele, era uma situação muito difícil. Mas Pilatos, na situação dele, ele tinha uma escolha fácil e a escolha certa. E ele escolheu a escolha fácil, porque lendo a Bíblia e o Evangelho de João, dizia ele: eu não vejo crime em Jesus. E os judeus que trouxeram ele diziam: mas se você soltar ele é o rei dos judeus, você é contra César. Porque não, se você é a favor de algum outro rei que não César, você não é amigo do César. Então era uma decisão difícil para Pôncio Pilatos. Ele não queria julgar Jesus, mas ele tomou a decisão que ele tomou. Bom, agora está tentando trazer um pouco para a nossa realidade. Muitas vezes a gente se depara com essas mesmas situações, né? Entre a decisão fácil e a decisão certa. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente tentar colocar na nossa cabeça, né? Agora tentar comparar Jesus. Jesus, antes de Judas traí-lo, ele já sabia que Judas iria o trair. Ele tinha a decisão fácil, talvez, de tentar impedir que Judas o fizesse. Mas ele falou: vai e o faz, a decisão é tua. Ele poderia tomar a decisão de fugir. Ele não fugiu, ele foi. E ficou lá. Quando foi trazido e foi preso, ele poderia tentar resistir, mas ele não fez isso. Ele poderia tentar argumentar e se defender para que, perante a justiça dos homens daquela época, ele fosse inocentado. Mas nem isso ele fez. Ele se submeteu à justiça dos homens. Ele tinha uma realeza que era muito maior do que a que era a realeza dos homens daquela época. Então, aí vai Kardec e fala sobre a vida futura, né? E qual é a mensagem que Jesus traz? A mensagem que ele traz é justamente sobre a nossa vida futura, a nossa imortalidade da alma. Por que Jesus não estava tão preocupado como estariam quase 100% das pessoas na mesma situação? Porque ele conhecia a verdade, ele sabia qual era o destino dele, ele sabia para que ele veio e ele sabia que aquilo era uma situação que ia selar a passagem dele pela terra.
e era aquilo que tinha sido desenhado para que acontecesse durante a sua passagem pela Terra. Então, assim, Kardec começa a trazer contribuições dele a respeito dessas passagens, né? Dizendo que Jesus claramente se refere à vida futura. Ele diz: meu reino não é desse mundo. O reino dele é um reino espiritual, é um reino de bondade, não é esse reino de julgamento injusto ou que coloca as pessoas numa crucificação, mas que ele se submeteu. Ele poderia... É uma passagem interessante que eu aprendi aqui, que quando chegaram os guardas para prender Jesus, e Simão Pedro, que era um dos seus apóstolos, tirou a espada e meteu a espada num dos guardas, arrancou a orelha dele. Jesus pegou, falou: Pedro, coloca essa espada na bainha, fica quieto. Pegou a orelha do cara, colocou de volta, com o poder de Jesus, a orelha estava de volta no lugar. Ou seja, Jesus tinha o poder de fazer o que ele quisesse. Ele tinha o poder de sair dali e não ser preso. Ele tinha o poder assim, muito maior do que ele demonstrou. Mas ele se submeteu. Então Kardec diz aqui, né, que nós, pessoas, à luz do que traz o Espiritismo, né, com essa interpretação do Evangelho, os homens que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreende as palavras de Jesus. Então, quando a gente... É claro que, obviamente, cada religião vai ter certeza de que a sua interpretação é correta. Mas é muito claro, quando a gente vê aqui, para nós, pelo menos para mim, como espírita, entender e decodificar as mensagens que Jesus... Não é fácil, desculpa. Depois de ouvir bastante palestra e ler alguns trechos de livros, tudo faz muito sentido, né? Porque ele falou por parábolas, e aquelas parábolas não eram... Era uma linguagem para aquela época, e eram coisas que ele não podia trazer toda a verdade, como eu vou trazer mais um pouquinho para frente. Então, Pilatos representa essa dualidade que a gente tem da vida entre a decisão fácil e a decisão certa. Depois de 2000 anos, com certeza o nome que é trazido no topo de todas as discussões religiosas, ou mesmo para pessoas não religiosas, é de Jesus, que foi preso e crucificado, e não de Pilatos, que era o comandante daquela região. Então, diz Kardec, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Ou seja, o Espiritismo veio, depois de 2000 anos, mais ou menos, trazer a mensagem, decodificar e explicar mais a mensagem de Jesus. Ele fala também da realeza de Jesus, que era a realeza moral, que se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. 2022 anos estamos aqui nós falando o nome dele e repetindo as palavras dele, sem entender completamente as suas palavras ainda, né? Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E bom, Kardec traz o ponto de vista, né? Como a nossa visão pode mudar através do ponto de vista que a gente está, né?
Diz ele, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. É claro que nada se pode generalizar. Eu tenho na minha família pessoas que não são religiosas, nem acreditam em Deus, e são das pessoas melhores que eu conheço na minha vida. Então, mas de um modo geral, essa perspectiva da vida imortal traz para nós, seres humanos, uma forma melhor de encarar a vida, sob esse aspecto, né, imortal, comparado com aquela ideia material que tudo se encerra na morte. Bom, da mesma forma, é claro que a gente dando mais, tentando pelo menos, né, fazendo o nosso melhor para dar mais importância à vida espiritual do que à vida material, isso não quer dizer que nós devamos esquecer da vida material, né? Mas diz Kardec, simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E Kardec também traz uma mensagem de uma rainha da França, que disse, né, tentando resumir a mensagem dela, o que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Não se vos pergunta o que fostes, dizendo ela sobre quando você chega no mundo espiritual, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E finalmente ela diz, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França. Trazendo o testemunho, né, também do resultado de uma desencarnação em que ela tinha muito poder na Terra e achava que chegaria com festa e muito privilégio do outro lado, e teve uma decepção muito grande. E eu queria trazer também um pouquinho do Evangelho de João, porque eu achei ele muito legal. E está acabando o tempo, mas eu vou trazer um pouquinho. No capítulo 13 do Evangelho de João, ele disse, né, Judas irá me trair. Não falou Judas, ele falou aquele quem der o bocado, e ele deu para Judas. Então, e aí João, no seu Evangelho, fala, e aí o Satanás entrou no seu corpo. Essa parte eu não sei explicar ainda, mas é o que ele diz lá. Muito provavelmente tinha uma significação que fazia muito sentido para eles, que na minha opinião, por exemplo, pelo menos, não é exatamente o nosso conceito tradicional e primordialmente católico do que significa o Satanás entrou no seu corpo. Eu acho que significa outra coisa, mas isso é só especulação da minha parte. Então, Judas, ele fala, né, que Judas irá trair ele, e ele fala, o que fazes, faze-o depressa. E ali no capítulo 14 vem e fala assim,
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E São Tomé, que a gente sabe de São Tomé, ele dizia: mas Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como podemos saber o caminho? E essa é uma frase que eu acho muito interessante e muito intrigante, que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida de Jesus é uma mensagem muito forte. Tudo que ele fez na terra, exceto, claro, talvez algumas fases da vida dele que a gente não tem documentação, registro. Mas a vida de Jesus, conforme documentada e registrada através dos evangelhos, é uma mensagem muito forte e é uma mensagem muito positiva, muito acalentadora. Então ele diz: eu sou o caminho, Então me siga. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nesse momento ele já estava falando que ele iria desencarnar. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não de uma forma, na minha opinião, egoísta ou orgulhosa, como se fosse dele a mensagem. Como ele mesmo diz, ele traz um testemunho da verdade. Não é a verdade dele. E ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a gente pode especular, como para mim faz bastante sentido, dizer que o Consolador é a mensagem do Espiritismo, que traz muito mais explicações e muito mais detalhes, e que faz a gente entender muito melhor sobre a perspectiva espiritual e da vida eterna as palavras de Jesus. O Espírito de verdade, que é o Espírito que ditou muito da doutrina espírita, que foi documentada por Kardec, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no capítulo 15, que é uma coisa que eu também marquei aqui como uma coisa muito marcante para mim. Ele está falando que ele vai morrer. Ele sabe que vai ser assassinado. E ele está dando as últimas mensagens para os seus apóstolos e as orientações. E a que ele dá o enfoque maior, no meu entendimento, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele continua depois: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E, finalizando aqui, no capítulo 16, ele ainda fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, ele falou o que dava para ser falado para as pessoas daquele tempo, para o mundo e para o desenvolvimento das pessoas que viviam naquele tempo. Talvez se ele falasse toda a verdade, ele morreria muito antes. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele fala do Espírito de verdade umas 3 vezes aqui. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Essa é a mensagem que para mim Jesus trouxe, que nesse capítulo aqui eu achei muito importante, muito interessante, que é Jesus nos seus últimos momentos
de vida, enquanto tinha a oportunidade de falar o que ele podia falar para os seus apóstolos, a mensagem que ele trouxe é: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele trouxe uma mensagem de amor. Esse era o reino de Jesus. Não era o reino daquela época, não era a terra que existia naquele momento. Provavelmente ainda não é a terra de hoje. Mas o reino de Jesus é um reino de amor. É um reino onde as pessoas se amam uns aos outros, como ele amou todos nós. E, conforme eu estava falando no começo, ele tomou todas as decisões de porta estreita. E ele, por sua vontade, acabou sendo crucificado, porque ele, no meu entendimento, tinha a noção de que aquilo seria importante para a mensagem que ele veio trazer. E é isso que eu ia trazer para vocês. Tem algum comentário? Perguntas que talvez eu não saiba responder, mas a gente conversa. Comentários? Eu gosto muito do Evangelho de João, né? Acho que é a melhor referência que tem no Espiritismo. Quando você compara com os outros, mesmo vendo Wikipedia e olhando, dos 4 evangelhos principais, ele não tem muito da questão figurativa, ele vai muito mais no conceito espiritual e da mensagem mesmo. Então é bem importante, bem legal. É muito legal. Algum outro comentário? Não? Já estamos sem tempo mesmo. Bom, então, beleza. Obrigado, pessoal. E vamos nos preparar agora para o passe maior. Tem uma prece, né? Vocês quase esqueceram, né? Pegadinha. Vamos relaxar nesse momento. Agradecer ao plano espiritual pelo auxílio, pelas intuições, pela presença, pela proteção, pela preparação do ambiente, por tudo que fazem por nós, por estarem sempre próximos a nós, mesmo que em muitos momentos não estamos nós próximos deles. Agradecemos por tudo que recebemos como empréstimo nessa vida. E que possamos receber a mensagem e aplicá-la na nossa vida em todos os dias. Que assim seja.